A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Estudo Contemplando a Cristo, 16º dia, morte na panela. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, está escrito: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossítitas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tirai-a de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Eliseu voltou para Gilgal. Em Josué, no capítulo 5, versículo 9, quando o povo chegou a Gilgal, todo o povo que nasceram no deserto foi circuncidado antes de entrar em Canaã. Gilgal, portanto, significa tratar com a carne. Diz assim o versículo: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Josué capítulo 5, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 11, está escrito: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 11. O que é carne? É tudo aquilo que recebemos pelo nascimento. João 3,6. Coisas ruins e coisas naturalmente boas devem ser cortadas fora. João capítulo 3, versículo 6 fala que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é o lugar onde a vida espiritual começa genuinamente.
A palavra Gilgal significa rolar para longe. A cruz é o lugar onde as nossas vergonhas foi lançada e onde a nossa carne é cortada. A segunda coisa que lemos é que era um tempo de fome. A verdade é que o mundo vive com fome desde que o primeiro homem caiu no Éden. Ele comeu do fruto errado e por isso vive faminto por algo do céu. Quando as pessoas estão desesperadas por comida, elas se dispõem a comer qualquer coisa. E até no meio dos filhos de Deus também há fome por receber a genuína palavra de Deus. Deus preparou um rico banquete para o homem na primeira criação. O primeiro dia do homem foi o primeiro dia da obra consumada da criação. Ele não precisou construir, semear ou fabricar coisa alguma, pois a obra estava consumada. O homem sempre quer acrescentar algo à obra de Deus. Por isso, o resultado disso é morte. Nós lemos no texto que um homem saiu e foi ao campo colher erva. A palavra erva no hebraico, yorhav, que significa algo brilhante, cintilante. As pessoas sempre querem que acrescentemos algo atraente e brilhante às nossas reuniões. Querem atrair com coisas que brilham, mas a verdade é que a mensagem é o mais importante. E a morte espiritual começa no prato onde comemos. A palavra de Deus diz que somos aquilo que comemos. A maneira de o Senhor nos transformar é mudando a nossa dieta, é mudando a nossa comida. A maneira de o inimigo nos atingir é envenenando a nossa comida. Infelizmente, dentro de uma estrutura forte e com o ensino vivo da palavra de Deus, pode surgir morte na panela. Precisamos vigiar continuamente para ver se aquilo que está sendo servido aos irmãos é realmente sadio. Devemos observar 3 características. Primeiro, o alimento tem que ter ensino e discipulado, aonde somos treinados para viver uma vida com Deus. Também vemos que tem que haver comunhão, aonde havia fome, mas eles estavam juntos na crise. A igreja precisa aprender a estar juntos na crise, com comunhão. E por fim, temos que ter uma liderança ungida, assim como Eliseu havia sido discípulo de Elias e era respeitado por causa da unção que estava sobre ele. Era um homem poderoso em obras e instrumento valioso para a realização de milagres extraordinários. E nós precisamos estar sendo capacitados e ungidos para permanecer na obra do Senhor. E nós precisamos identificar se há morte na panela, para não comer. Temos alguns exemplos bíblicos na necessidade desse discernimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, 29, Paulo nos adverte a respeito de profecias. Os outros julguem. Temos que
tratar as profecias. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 1, João nos dá uma ordem clara: provai os espíritos. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias pessoas seguiriam doutrinas de demônio. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. O Senhor Jesus não só pregou a verdade, mas também denunciou o erro. Paulo ensinou a verdade do Evangelho, mas ele também denunciou muitas doutrinas falsas, como o ensino judaizante. Podemos conferir lá em Atos capítulo 15, 1 e 2, o gnosticismo e o liberalismo de viver no pecado para que haja mais graça, Romanos 6:1, e o misticismo legalista de não toque, não coma, não olhe, e aí vai, Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Agora, como podemos perceber quando um ensino é cheio de morte? Primeiro, quando se prega lei sem graça. Segundo, quando se prega condenação em vez de perdão eterno. Terceiro, quando se prega autoajuda em vez do poder do Espírito Santo. Quando se prega que o homem pode fazer em vez do que Cristo já fez. Quando se prega que somos salvos pela graça, mas a santificação é pelo nosso próprio esforço. Quando se prega que quando a pregação nos leva a crer que Deus está irado conosco. Quando se prega que a vitória sobre o pecado e o diabo é algo que conquistamos e não que recebemos pela graça. Quando a pregação nos leva a sentir culpa e condenação em vez de ter alegria da justificação. Quando se prega que a bênção é para quem merece em vez de ser pela graça. Quando a pregação ensina a fazer barganha com Deus, toma lá da cá. Alguém precisa ter a ousadia de dar o grito: morte na panela. Algumas vezes, para ficarmos bem com todos, deixamos que a morte continue sendo servida ao povo de Deus. Precisamos do zelo e da ousadia de Paulo. Quando lemos Atos capítulo 15, 1 e 2, ele chega a contender e a brigar por causa da morte que estavam colocando na panela naqueles dias. As pessoas estão famintas e buscam pastos verdes. Há, porém, muitos ensinos que são desafiadores, bonitos e impactantes, mas não são bíblicos, por isso são venenosos. O joio é parecido com o trigo, mas um é venenoso e o outro é alimento. A panela é o lugar da comida e deveria ser um lugar de vida. O que a panela representa? Cremos que é o ministério de ensino na igreja, ministério de ensino de vida, ministério de ensino de nutrição. O alimento da palavra deve ser liberado nos púlpitos. O problema agora é que há morte na panela. No mundo, o caminho é sempre este: se houver algo ruim, remova-o. Entretanto, nas coisas de Deus, na vida da igreja, é
acrescente algo maior. Nós somos abençoados, mas o mundo está debaixo da maldição. Com as coisas do Espírito é diferente. Apenas acrescente a fina flor de farinha. Nem sempre as coisas são o que parecem ser. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. A meia-verdade é mais perigosa do que a mentira, pois se torna mais sutil, menos perceptível. Por isso, é mais perigosa. Há algo que tem contaminado a comida servida na igreja nesses dias, que podemos chamar de doença dos Gálatas. A doença dos Gálatas é que eles misturavam as duas alianças. Eles tentaram criar um tipo de doutrina que combinava um pouco da graça e um pouco da lei do Velho Testamento. Observando a forma severa como Paulo tratou esse problema, podemos concluir que se trata de algo muito perigoso para a igreja do Senhor. É isso que tem produzido morte dentro da igreja. Por causa dessa enfermidade espiritual, a vida cristã tem se tornado algo pesado e cansativo. Essa doença é a mistura da lei com a graça. Quando essa comida é servida, o povo perece. Como perceber se há morte na panela? Primeiro, quando queremos comer algo diferente. Isso é um espírito novidadesco. Não estavam realmente insatisfeitos com a comida que tinham, mas eram influenciados por desejo de novidades. Quando estamos cansados da comida que temos, como o povo no deserto estavam cansados do maná. Quando saímos procurando por novidades, certamente encontraremos trepadeiras. Quando oferecer uma comida diferente, especial, diferente do habitual, sempre que pregamos para agradar, colocamos morte na panela. Sempre que desejamos que a nossa pregação pareça útil e totalmente original, corremos o risco de colocar um ingrediente de morte na panela. De forma tola, simplesmente usaram para comer o que não conheciam. A única possibilidade é que simplesmente eram ingênuos e não conheciam aquele alimento. O homem de Deus precisa conhecer qual alimento usar. Aquele líder que não está qualificado não pode decidir que comida liberar para a congregação ou para a célula. Precisamos ser absolutamente cuidadosos com aquilo que nos alimentamos e não podemos comer todo tipo de alimento que é servido no nome de Deus. Temos que ter muito cuidado e pedir a orientação do Espírito Santo. O diabo gosta de citar a Bíblia. Ele citou para Jesus no deserto, porém, ele usa a Bíblia contra a Bíblia. No livro de Levítico, temos a descrição de 5 ofertas. Levítico 2, versículo 1. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. O primeiro elemento é a fina flor de farinha. Essa farinha é completamente pura, suave e macia. Nela não há nada grosseiro ou irregular. Jesus é a farinha fina, e sobre essa farinha o óleo era derramado. O óleo
é o Espírito Santo. Isso aponta para a sua vida terrena. Ele é uma farinha fina que é cheia do Espírito Santo. O incenso significa que todo pensamento, toda palavra e toda ação subiam como um doce perfume diante de Deus. Ele era perfeitamente agradável a Deus. Precisamos ter o Senhor Jesus como o centro da nossa pregação. Nossos sermões nunca são perfeitos, portanto, estejamos certos de que o Senhor Jesus esteja nele. Pelo menos isso purificará o restante dos elementos impuros em nossa pregação. Em todo sermão há uma opinião humana, há alguma tradição ou uma ignorância sendo manifestada. O Senhor Jesus é o único que faz o impuro se tornar puro. Ele é o único maior que a impureza. Quando ele toca, o impuro se torna limpo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. Então veio um homem de Baal-Salina e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. O Espírito Santo ligou estes dois milagres, o dízimo e a comunhão, porque hoje a forma como recebemos de maneira prática a farinha fina é também por meio da comunhão da ceia. Há uma mentira que estava acontecendo um pouco antes da partida do apóstolo João. Por isso ele advertiu sobre os gnósticos, os quais não acreditavam que Jesus veio em carne e osso, mas ele é uma consciência cósmica. Segundo o gnosticismo, cada um tem Cristo dentro de si. É uma questão de voltar-se para dentro e tocar Cristo, a consciência cósmica. Isso é perigoso, isso traz morte à alma. Todo espírito que nega que Cristo veio em carne é um espírito que não é de Deus. É o espírito do anticristo. Toda vez que você tem comunhão, você se opõe a essa mentira. Há o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Toda vez que participa deles, você quebra o gnosticismo em pedaços. O Espírito Santo reuniu essas duas histórias para nos ensinar algo. Primeiro, ensinamento consiste na resposta correta para a época de fome. E o segundo é sobre provisão. A Bíblia mostra duas diferenças entre Jesus e Eliseu. Uma é o tamanho do milagre e a outra é o estilo. Eliseu alimentou 100 homens, mas o nosso Senhor alimentou 5.000 homens, e isso sem contar as mulheres e crianças. Eliseu precisou dizer: assim diz o Senhor. Jesus não precisava dizer isso porque ele é o Senhor. Eliseu precisou usar o nome do Senhor. Ele precisou usar a palavra do Senhor, mas o Senhor Jesus é a palavra. Ele é a palavra de Deus que se tornou carne. O nosso Senhor Jesus é a palavra que Eliseu usou para alimentar as pessoas. Agora, por que as sobras nos dois casos? Porque Deus quer que você conheça a sua provisão. A provisão de Deus é sempre maior do que a sua necessidade. Na casa do Pai há pão suficiente e ainda há sobra. Sempre excede a sua necessidade. O amor do nosso Senhor Jesus é tão grande quanto o seu poder, e não há medida ou fim para ele. O seu poder é tão grande quanto o seu amor incomensurável. Você sabe onde aconteceu a alimentação dos 5.000? Foi em um lugar deserto.
E o que é deserto para o homem é o armazém do nosso Deus. Sabe, o problema é que, quando você pensa que é capaz, Ele não pode ser a sua suficiência. Quando você pensa que pode, Ele não pode se apresentar a você com poder. Quando você pensa que tem a capacidade, Ele deixa de ser a sua capacidade. Contudo, no momento em que você descansa, Ele se torna a sua capacidade. Para toda situação que você enfrentar, a partir de hoje diga: Senhor, essa é a sua situação, esse é o seu problema. Que Deus te abençoe. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.